A sociedade como um todo discrimina muito os pobres e principalmente as trabalhadoras rurais. Há uma discriminação porque você mora no campo, porque você fala de outra forma, porque você vive de outra forma. Existe um preconceito em cima disso. Então, as trabalhadoras precisam se fortalecer juntas, coletivamente, para enfrentar essas dificuldades e dar o seu recado e dizer que também são gente, que também são importantes, que também tem uma parcela importante de contribuição. Não tá caixando na outra, não. É assim. Não tá caixando na outra, não. A pessoa acaba catando coisa aqui, a pessoa agora, mas não serve porque... Eu sou de uma comunidade negra com o nome de Cafundó dos Crioulos. A nossa comunidade aqui, o povo é sonhador, o povo é alegre, o povo aqui é 100% católico. Nós nascemos para ser gente. E nós somos gente. Ele teve a coragem de parar o carro no meio da rua e rir da cara da gente. Mas vocês estão querendo libertação? Que libertação é essa? Que hoje eu já me reconheço como uma nova Lauridete, uma nova mulher, porque antes eu era cega. Eu sou mulher, eu sou trabalhadora rural. O movimento de mulher é muito bom, porque liberta não só o nosso corpo, como liberta nós dos patrão, né? Liberta dos filhos, liberta do esposo, do namorado, de tudo. Eu não quero mais voltar para aquele lado que eu deixei, né? Às vezes você vive uma realidade de opressão e de injustiça achando que ela é natural, né? Só quando ela coletiviza, quando socializa, quando você passa ela para o social, aí você percebe que é uma monstruosidade. Quando você pergunta a uma trabalhadora se ela trabalha, não, às vezes, não trabalho, só ajudo o meu marido. E aí ela vai para a roça, ela cozinha, ela lava, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida dos pequenos animais. Então é tudo isso que ela faz. Ainda diz que só ajuda, imagina se trabalhasse. Chegar em casa às 5 horas da tarde, 4h30, com fome, depois chega que vai se alimentar. Às vezes chega que vai comprar para fazer ainda o almoço, porque não deixou. Aí é uma situação triste, né? Pesa muito para a pessoa enfrentar uma barra dessa. Mas você sabe que quando a gente ganha uma coisa, tem que se fortificar com ela mesmo, né? Então é o que a gente vê, é isso. A gente tem que lutar por isso mesmo, né? Os patrão, eles davam assim a terra a gente, pra gente trabalhar, vamos supor, você vai trabalhar aqui, mas o melhor pedaço de terra eu dou se você fazer amor comigo, né? Então a gente tinha que ficar escravo a ele, sujeito a ele, para poder ganhar mais um cartaz, né? De uma terra mais melhor, né? Elas têm conseguido se colocar para a sociedade, né? Que existem, que trabalham, que produzem, né? Que fazem muita coisa por esse país. E que mereciam, né? Que merecem ser reconhecidas. Tudo começou quando eu entrei no movimento sindical rural e percebi muito fortemente a ausência da mulher. Eu fazia reunião com 100, 150 homens e não tinha nenhuma mulher. Quando era para trabalhar, era todo mundo junto. E quando era para decisões, para reunião, que ter uma tomada de decisões, as mulheres eram escanteadas, né? As mulheres não falavam nas reuniões, porque que elas confirmavam tudo que os homens falavam, mas elas não tinham autonomia de decisão. Comecei a me preocupar, a discutir com outras amigas, e aí iniciamos a organizar as mulheres, as trabalhadoras rurais. Nós viajávamos para o interior do sertão
E aí a gente encontrava 2, 3, 4 mulheres, no máximo 5, e começávamos a discutir. Primeira reunião foi difícil aqui para nós. Nem só para mim, mas para todos nós, né? E para mim também, por causa que era uma dificuldade para mim. Além de eu não entendia nada, né? Não entendia. E também, o marido também meu era muito... não compreendia nada disso, né? Aí eu tinha aquela vontade de participar, né? Para entender. Mas era difícil por causa que eu não entendia e não tinha vontade que eu também... que eu aprendesse, né? Porque se eu tivesse vontade, aí era mais fácil para mim. A gente, como trabalhadora rural, a gente tinha muito medo, sabe? Não sabia o que era, né? Então a gente ficou assim nervosa, mas ela convidou para a Serra Talhada. Eu fui uma das primeiras mulheres que discutiu o movimento de mulher no Sertão Central, aqui em Serra Talhada. As primeiras reuniões foi muito difícil para a gente, porque a gente não tinha condição, não tinha transporte, não tinha finança. A gente sofria muito, andava muito de pé, passava fome, né? Nos começos da reunião a gente ia, cada um levava seu pouquinho, uma levava um pouquinho de feijão, outra levava um pouquinho de arroz, outra levava um pouquinho de farinha, outra levava um ovo. Começou a reunião desse jeito. Eu sentia que havia dificuldade de entender como é que nós vamos encaminhar essa luta à frente. Mas depois a gente viu que juntas, com cabeças iguais, a gente tem condições de levar as ações à frente. Foi ali que eu aprendi, clareei minha vista. Até aquele momento eu era cega. Algumas coisas eu tinha de mim mesmo, mas muitas coisas eu aprendi no movimento. A ver meus direitos, onde eu devia estar, onde eu devia participar, de que eu devia participar e que marido, nem pai, nem família nenhuma impede quando a gente quer e quando a gente reconhece mesmo, conhece o nosso direito de mulher. Comecei a participar e vi o pessoal falando e era aquelas coisas, a gente comecei a me enganchar, eu comecei a ver as coisas, aí o mundo ampliou na minha cabeça, aí foi abrindo aquele leque, aí que vi que hoje, se a gente for procurar sempre plantar debaixo de um pé de árvore grande, a plantinha da gente não vai nascer nunca, só nasce plantar no solo que deixa tudo certo, né? Se fosse para varrer uma casa ou lavar um prato, eu achava que era eu que tinha que fazer. Que se eu pedisse ele para fazer, aí eu já achava que era coisa demais. Já hoje não. Então, combinado, se eu faço, se eu barro uma casa, ele pode lavar um prato para mim, ele barra a casa para mim, faz uma comida para mim, já estão, a igualdade já está bem chegando, né? Aquela que estava com problema na gravidez? Ela morreu no dia 10 de fevereiro. O trabalho de base é que a sustentação do movimento, é que a gente busca as forças. Hoje eu estou na Secretaria do Movimento, no movimento do Nordeste, mas eu não acredito nesse trabalho maior, que é o trabalho do Nordeste, ser esse trabalho pequenininho. Aí foi aos poucos que foi me tocando. Foi assim como se as primeiras cartas, né, o A com B, o B com A, depois formava a bola, depois formava as frases. Quer dizer, eu fui assim. E por isso eu continuo dizendo que eu tenho muita paciência para trabalhar com as mulheres, porque quando às vezes elas não entendem, a gente sabe que é porque elas ainda não entenderam. Assim como eu levei muito tempo para entender o que era o movimento de mulheres. Cada reunião que se fazia, cada encontro que se ia, a gente aprendia coisas novas. Tanto do lado bom, positivo, como do lado das tristezas, das emoções, dos choros, da vida de cada um. Quando a gente saía, eu e essa velhinha que está aí, quando a gente saía para uma reunião, que chegava, eles perguntavam onde nós tínhamos trazido o direito das mulheres, se era na bolsa, o que era, se era dinheiro, o que era que nós tínhamos trazido, onde era que nós tínhamos trazido o direito da mulher. Os homens também, né, acham que é aquela mulher que faz isso, procurando outro caminho, né? Só que a gente não vai olhar para esse lado aí, a gente tem mais aqui fazer de uma maneira que tá com os olhos fechados para aquele lado e aberto para onde a gente está seguindo, né? Porque se a gente for dar atenção àquele lado ali, o lado da outra também que está criticando, que ainda não entende, a gente também vai ficar pelo mesmo lado, né? Até enfraquecer a luta e aí não vai para frente, né? Então a gente tem que fazer isso. Antes de aparecer esse movimento de mulheres, as trabalhadoras eram muito paradas. As trabalhadoras, elas não entendiam nada, elas não sabiam conversar, elas não sabiam se explicar, elas ficavam muito paradas dentro de casa, elas apanhavam dos maridos, ficavam caladas, não contavam nem para os vizinhos. Elas sentiam uma doença, tinham vergonha de chegar a outra companheira e contar o que era que estava sentindo. E hoje em dia elas desenvolveram muito, porque ninguém sofre mais calada.
Esta luta não é fácil, mas tem que acontecer porque nós mulheres que somos organizadas temos que chegar ao poder. Numa das viagens que nós fomos participar do encontro feminista em Bertioga, aí nós encontramos, Pernambuco encontrou as trabalhadoras da Paraíba. E aí nós passamos a caminhar juntas, Pernambuco e Paraíba. E aí surgiu a ideia de organizar o Nordeste. Nós fomos descobrindo endereços, descobrindo mulheres que estavam em organizações, que estavam com vontade de iniciar organizações. E aí nasceu o MMTR Nordeste. Pois a gente na Paraíba sentia vontade de saber como é que era a organização das mulheres do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, de Piauí, do Sergipe, dos outros estados. E aí, como saber como é que essas mulheres se organizavam? Então foi assim meio difícil. Difícil porque nós todas trabalhadoras rurais, nós não tínhamos dinheiro, era difícil de se deslocar para os outros estados. E aí houve a primeira reuniãozinha com pouquíssimas mulheres na Paraíba, na capital, João Pessoa. Ficamos de 86 a 96, nós ficamos colaborando assim, mais diretamente, participando da assessoria do movimento, elaborando relatórios, organizando os encontros, fazendo projetos de financiamento do movimento. Não tinha absolutamente nada, recurso nenhum. Ficava no grupo em Pernambuco, nos estados do Nordeste, porque o trabalho todo que a gente teve foi de tentar organizar, atingir o Nordeste todo. O MMTR, ele tem várias caras, como eu digo, nos estados. Em um estado ele é ligado ao movimento sindical rural, em outro estado ele é autônomo, em outro estado ele é ligado a uma ONG, em outro estado ele é ligado à igreja. Então ele tem várias facetas, né? Que um dos detalhes importantes do MMTR é a gente ter conseguido reunir o Nordeste com trabalhos e metodologias diferentes. E conseguimos trabalhar respeitando essas diferenças e aproveitando esses espaços e avançando. Os momentos mais importantes, para mim, foi essa iniciativa de se criar esse movimento, foi um momento muito importante para nós trabalhadoras rurais. Depois, a formação da coordenação desse movimento que sustentou essa articulação no Nordeste. E a outra coisa muito importante foi a questão da gente ter registrado quanto movimento, né? Hoje a gente tem sede, é registrado com estatuto, tudo, então que de 3 em 3 anos há uma eleição onde se tem uma nova coordenação. Isso é muito interessante. E também os encontramos do movimento que acontece, aonde reúne mulheres de todo o Nordeste. Aí é uma festa. Foi muito boa, eu gostei porque eu só conheci as pessoas aqui e passei a conhecer a realidade de outros estados. Até eu pensava que as trabalhadoras rurais só eram sofridas aqui na Paraíba. Só tinha dificuldade de sair de casa as mulheres da Paraíba. Só os maridos só eram, como se diz, machistas aqui na Paraíba. Mas foi através dessa troca de experiência com os outros estados, com as mulheres dos outros estados, que aí eu tomei conhecimento que o sofrimento da trabalhadora rural, da mulher, a um todo, não tem muita diferença. Porque na medida que a gente sai de um estado para outro, você aprende mais coisas, você tem novas experiências. Isso para a gente é muito importante. Tanto para nós mulheres como para a própria organização. E por último também a iniciativa que o Movimento Nordeste teve em fazer esse encontro do qual eu falo, que aconteceu em setembro do ano passado, aqui em Fortaleza, que foi de todas as mulheres da América Latina. Foi assim uma coisa, uma representação de 22 estados, foi uma coisa assim que nos amadureceu muito, de ver essa diversidade de todo esse continente que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, mas mesmo assim muita coisa idêntica que a trabalhadora rural tem em toda essa América Latina. Ainda temos dificuldades, porque continuamos com as dificuldades financeiras, continuamos com as dificuldades das distâncias, mas hoje a gente tem um quadro de lideranças, né, que já diz por onde o movimento deve